Bacana. Vamos encerrar o assunto ocupações holandesas, falando do momento que os holandeses são expulsos, né, do atual Nordeste brasileiro, chamada insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana, entre 1645 e 1654. Alguns materiais vão trazer a data 44-54. Nós vamos utilizar a data 45-54. A insurreição pernambucana é o momento em que ocorre, se consolida a expulsão da Companhia das Índias Ocidentais. Eu estou usando a abreviação, porque em muitos exercícios é trazido apenas a abreviação de Companhias das Índias do Oeste. São as Companhias das Índias Ocidentais. Nós vamos ter a expulsão da Companhia das Índias Ocidentais, portanto, nós vamos ter a expulsão dos holandeses. Para entendermos a expulsão dos holandeses, para entendermos a expulsão da Companhia das Índias do Oeste, da Companhia das Índias Ocidentais, precisamos entrar aqui em um contexto externo. Precisamos entender o que está acontecendo na Europa, especificamente o que está acontecendo em Portugal. Esse contexto externo, galera, é o fim da União Ibérica. É o fim da União Ibérica. Quando a União Ibérica chega ao seu fim? 1640. Então não nos esqueçamos que a insurreição pernambucana, ela está a partir de 45. Então a União Ibérica já havia acabado. Então naquele momento, Portugal não está mais sob o domínio espanhol. Domínio em que sentido? Nós estudamos a União Ibérica. Os reis de Espanha eram reis de Portugal. A coroa portuguesa estava sob o domínio da coroa espanhola. Chegou ao fim. Como é que se chama o fim da União Ibérica em 1640? O nome que a historiografia dá é a restauração portuguesa. Então, todas as vezes que vocês encontrarem o termo restauração portuguesa, 1640, é o fim da União Ibérica. A partir desse momento, o Estado português tem uma nova dinastia. E essa dinastia, ela é portuguesa e se chama Bragança. É o início da dinastia de Bragança. É o início da dinastia de Bragança. Essa dinastia é uma nova dinastia, e agora é essencialmente portuguesa. Ela começa em 1640 e vai até 1910. Então ela está entre o século XVII e o século XX no seu início. É a última dinastia portuguesa. Já estudamos a dinastia de Borgonha, formadora da monarquia portuguesa. Estudamos a dinastia de Avis, responsável pela expansão marítima, início da colonização, momento auge do Estado português. Estudamos o domínio espanhol da coroa portuguesa, que são os Habsburgo, dinastia de Habsburgo, e a partir de 1640 uma nova dinastia, e a última dinastia, chamada Bragança. Última, porque em 1910 é proclamado a República em Portugal. É o fim da própria monarquia portuguesa. Então, foi durante a dinastia de Bragança, no seu início, aliás, da dinastia de Bragança, que eu tenho o fim da União Ibérica. Para explicarmos este fato, galera, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês para visualizar melhor. Digamos que Portugal, que estava sob domínio da coroa espanhola, dos Habsburgos espanhóis, para Portugal se livrar do domínio espanhol, do domínio Habsburgo, Portugal vai se aliar à Holanda.
que é inimiga da Espanha. Nós estudamos isso. Holanda e Espanha estão em guerra. Não se esqueça que a Holanda proclamou a independência da Espanha. Estudamos isso lá atrás, né? Estudamos isso lá no século XVI. E Espanha e Holanda continuam em conflito, continuam em guerra, inclusive por questões ainda religiosas. Os holandeses protestantes e os espanhóis católicos. Portugal vai buscar o apoio da Inglaterra. Não nos esqueçamos que Inglaterra e Espanha também são inimigos há muitas décadas. Estudamos o conflito entre Filipe II e Elizabeth II. Estudamos a tentativa de Filipe II, através da invencível armada, atacar a Inglaterra e destronar, Elizabeth I, a rainha inglesa, Elizabeth I. Então, há muito tempo, Espanha e Inglaterra vêm em conflito. Não nos esqueçamos que os ingleses, através dos corsários, atacam os navios espanhóis carregados de riquezas vindas do continente americano. Então, Portugal se alia aos holandeses, inimigos dos espanhóis, aos ingleses, inimigos dos espanhóis, e busca o apoio nestes dois para poder livrar-se do domínio Habsburgo, do domínio espanhol. Quando um país auxilia o outro, nunca porque é bonzinho, é porque há interesses por trás. Portanto, qual é o interesse da Holanda e da Inglaterra em apoiar Portugal contra a Espanha? Obviamente, é fragilizar a Espanha. É fragilizar a Espanha. Porque se a Espanha não tem mais influência sobre Portugal, você está diminuindo o poder espanhol dentro do próprio continente europeu. Correto? Então está dentro de uma geopolítica daquela época. Inglaterra e Holanda apoiam Portugal com o objetivo de fragilizar os espanhóis. Mas em contrapartida, também querem aumentar a sua influência sobre Portugal, para através dessa influência sobre Portugal, terem acesso às riquezas coloniais portuguesas, tanto no continente americano, que é o Brasil, como em suas feitorias africanas e asiáticas. Portugal já é um país europeu em um forte processo de declínio e decadência. Estudamos isso na segunda metade do século XVII, esse período que nós estamos entrando aqui. Bacana, galera? Então é o seguinte, vamos raciocinar rapidamente. A Holanda pensa assim: ô Portugal, eu te apoio a se livrar da Espanha, mas na sequência eu quero assinar com você tratados comerciais. E é óbvio que a Holanda quer obter vantagens nesses tratados com você, Portugal. O mesmo raciocínio a Inglaterra. Eu, Inglaterra, apoio Portugal, mas esperando na sequência também assinar tratados comerciais favoráveis a eles, ingleses. Portugal, vamos assinar tratados comerciais em que eu, Inglaterra, pretendo também obter vantagens comerciais sobre você, Portugal. Vantagens nas suas colônias americanas, feitorias africanas e asiáticas. Percebam, portanto, que Portugal, se comparado a séculos anteriores, já não é mais a mesma potência europeia, já não é a mesma potência que um dia fora durante a dinastia de Avis. Já é uma monarquia em profundo processo de declínio e decadência e entrando na área de influência do capitalismo inglês e holandês. Nós vamos estudar mais tarde, principalmente o capitalismo inglês. Por que principalmente o inglês? Prestem muita atenção nesse detalhe. Muito bem, a Espanha vai perder realmente essa influência sobre a coroa portuguesa. É o fim da União Ibérica. É o início de uma dinastia portuguesa chamada Bragança. Holanda e Inglaterra vão cobrar o apoio que deram aos portugueses, exigindo a assinatura de tratados comerciais. Só que no momento que esses tratados começam a ser assinados, existe um nível de tensão entre Portugal e Holanda que não existe entre Portugal e Inglaterra. Este nível de tensão entre Portugal e Holanda é o fato dos holandeses já estarem presentes em áreas coloniais portuguesas na América. É o fato de estarem presentes nas feitorias portuguesas na África e na Ásia durante a União Ibérica. Não nos esqueçamos que Holanda e Espanha eram inimigos. Portugal herdou os inimigos da Espanha. E os holandeses atacaram áreas portuguesas. Então há um clima de tensão, sim, entre Holanda e Portugal. Por isso foi necessário, antes de assinar os tratados comerciais, assinar uma trégua entre Portugal e Holanda. Portugal e Holanda assinam uma trégua. Se vão assinar uma trégua, é porque existe um clima de tensão entre eles, pelo fato dos holandeses estarem presentes em áreas coloniais portuguesas. Como é que se chama essa trégua? Assinada entre Portugal e Holanda. É a trégua dos 10 anos. Trégua assinada logo após o final da União Ibérica, 1640. Por isso que a data dessa trégua é 1641. Se 10 anos, 1651. Eu sempre brinco com vocês assim: se vamos assinar uma trégua,
É porque existe um clima de guerra e conflito entre nós. Trégua não é o final da guerra, mas é um passo importante para que essa guerra venha a acabar. Então é Portugal olhando para os holandeses, estabelecendo uma trégua e pensando futuramente estabelecer uma relação positiva com os holandeses e não mais de tensão, como aconteceu durante a União Ibérica. Bacana? O que ficou acertado na trégua dos 10 anos? Portugal assina esta trégua com a Holanda, permitindo que os holandeses permaneçam nas áreas coloniais portuguesas por mais 10 anos. Porém, no final dessa trégua, passados esses 10 anos, a Holanda deve se retirar do Brasil, das feitorias africanas e asiáticas. E Portugal se compromete a indenizar os holandeses com dinheiro, com vantagens comerciais, inclusive com áreas coloniais. Então Portugal, ao meu ver, está cedendo muito aos holandeses, porque percebe que precisa dos holandeses nesse momento de restauração, de fim do domínio espanhol. E sabe-se que o comércio, que a burguesia holandesa é uma das mais poderosas da Europa. E Portugal quer manter boas relações. Correto, galera? Então o acordo é: Holanda, vocês podem permanecer entre 41 e 51 nas áreas portuguesas. Acabada a trégua, vocês se retiram. Retirando-se, eu, Portugal, os indenizo. É um acordo. Beleza? Aonde que isso se integra na chamada insurreição portuguesa, na chamada insurreição pernambucana? O gancho aqui é você trabalhar as datas sem decorá-las, mas raciocinando em cima das datas, em cima dos fatos históricos. Então vamos raciocinar aqui, galera. Nós estudamos que em 1640 eu tenho o fim da União Ibérica. Fechou? Nós vimos que a partir de 1641 é assinada a trégua dos 10 anos entre Portugal e Holanda. Trégua essa que deve se estender até 51, quando os holandeses se comprometem a ir embora. Quem nós estudamos que está no Brasil como representante dos holandeses no seu momento auge? Maurício de Nassau, 1637. Quando que Maurício de Nassau vai embora? 1644. Então qual raciocínio nós devemos ter aqui? No momento em que acaba a restauração e assinada a trégua, é Nassau quem está no Brasil como representante da Companhia das Índias Ocidentais. Qual é a pressão que recai sobre Nassau? Nassau, você como representante da companhia, você tem até 1651 para ir embora. Os holandeses para ir embora. Qual é o grande problema que nós temos aqui? Lembre-se que Nassau, ele conseguia que banqueiros da companhia emprestassem dinheiro àqueles que produzem o açúcar para restabelecer as relações comerciais. Esse crédito começa a ficar cada vez mais difícil a partir de 41. Muitos banqueiros não querem mais emprestar dinheiro. E se emprestarem, vão cobrar juros mais altos, pois o risco aumentou. Em 51 nós teremos que ir embora. E tem mais. Os empréstimos já feitos, nós, companhias, sionistas, banqueiros, queremos a cobrança dessas dívidas. Queremos a cobrança do dinheiro que já foi emprestado, pois temos medo que esses senhores de engenho luso-brasileiros, a partir de 51, no momento que vamos embora, não queiram mais pagar as dívidas. Então Nassau está sob pressão, está com dificuldade de obter crédito, quando consegue os juros são maiores, e está sob pressão para cobrar as dívidas já existentes, pois há uma insegurança na Holanda, pelo fato de em 51, eles teoricamente teriam que ir embora pela trégua dos 10 anos. É isso que leva Nassau, em 43, a pedir demissão da Companhia das Índias Ocidentais. Foi o tempo dele se organizar para ir embora em 44, abandonando o seu posto como representante, como vice-rei da Nova Holanda, das áreas ocupadas pelos holandeses. O problema é que Nassau, sob pressão, preferindo ir embora, é substituído por um grupo de pessoas enviadas pela Companhia das Índias Ocidentais, que dificultam ainda mais os empréstimos e passam a cobrar as dívidas que eles temem não serem pagas. Então a resistência que Nassau havia diminuído passa a aumentar a partir desse momento. Se Nassau tinha conseguido diminuir a resistência durante o seu período 37-44,
A partir de 44, a relação entre a companhia e os senhores de engenho na região nordestina, ela começa a se complicar, ela vai azedar, o caldo vai entornar, e as tensões aumentam, ou seja, a resistência ela aumenta. É aí que passamos a estudar que em 45, é aí que começamos a estudar que a partir de 1645, se estendendo até 1654, a chamada insurreição pernambucana. Chamada insurreição pernambucana. Reparem, quando começa a insurreição pernambucana? 45, logo após a saída do Nassau e o aumento das tensões entre companhias ocidentais e os senhores de engenho, insatisfeitos com a cobrança das dívidas, insatisfeitos com a dificuldade de crédito, insatisfeitos com a saída do Nassau, passam a apoiar aqueles que sempre resistiram à presença holandesa. A resistência aumentando, eu chamo isso de início de insurreição pernambucana. Quando chegamos em 41, data final da trégua. 51, data final da trégua. Teoricamente, os holandeses deveriam ir embora. Por que eles se negam? Por que a Companhia dos Ocidentais se nega a ir embora? O raciocínio da companhia qual é? Nós não iremos embora com o final da trégua. Afinal de contas, vocês portugueses não respeitaram a trégua. A partir do momento em que 45 começam a aumentar a violência contra a presença dos holandeses e passam a lutar pela nossa expulsão. Ou seja, começa a haver uma interpretação da trégua de ambos os lados. Para os portugueses, os holandeses deveriam ir embora e cumprir a trégua. Para a companhia, a trégua não foi cumprida à medida em que os portugueses começaram a expulsá-los logo depois da saída do Nassau. Em meio a essa falta de um acordo em comum, de um aumento das tensões, oficialmente o Estado português passa a apoiar a insurreição pernambucana a partir de 51. No momento que o Estado português passa a apoiar a insurreição pernambucana, no momento que o Estado português passa a apoiar a expulsão dos holandeses, dizendo que os holandeses não cumpriram a trégua, fica mais fácil para os luso-brasileiros, com o apoio de Portugal, expulsarem os holandeses. Batalha dos Guararapes, 1654, esse processo se fecha. Então você entende a insurreição pernambucana, 45-54, a partir do momento em que Nassau vai embora, a companhia passa a cobrar as dívidas, temendo que essas dívidas não sejam pagas com o final da trégua e o aumento de toda uma tensão local. Então entender a insurreição, a expulsão dos holandeses, tem que ser entendida a partir do final da União Ibérica, tem que ser entendida a partir da restauração, tem que ser entendida a partir da trégua dos 10 anos, tem que ser entendida a partir do momento que Nassau vai embora e as relações com os luso-brasileiros, entre companhia e luso-brasileiros, ela é alterada. Bacana, galera? No final, 1654, eu tenho a expulsão dos holandeses. Valeu!